Olá! Hoje nós vamos falar do simbolismo, uma nova escola literária que pertence ao período do século XIX, assim como também pertenceu o parnasianismo. Só que o parnasianismo, ele era uma poesia preocupada com o quê, gente? Com a arte pela arte, com a estética poética. Aqui dentro do simbolismo, nós vamos ver que há uma preocupação estética, mas ela será secundária. A preocupação principal deles, como o próprio nome diz, simbolismo, é simbolizar por meio de palavras os sonhos, as fantasias, o subconsciente, o inconsciente, a metafísica, tudo aquilo que nós não conseguimos, na verdade, gente, representar por uma lógica. Então, até a linguagem que os simbolistas vão adotar é a linguagem subjetiva, porque não tem como falarmos de sonho, de inconsciente, usando objetividade. Se eu perguntar para vocês agora, falar assim, gente, contem pra mim agora o sonho de vocês de ontem ou da semana passada. Aí vocês vão pensar, refletir e falar, sonho. O sonho eu lembro que tinham tantas pessoas, eu lembro que eu estava num lugar. Pode perceber que quando você vai falar do seu sonho, a imagem que vem à sua mente ela é meio vaga. Então, tentando codificar tudo isso, como que você vai explicar, né? A subjetividade, ela casa com essa ideia. Porque as informações que aparecem na sua mente, elas não são tão precisas. Então, elas sugerem alguma coisa, elas são mais sugestivas. Na história da arte que nós já estudamos, nós vimos o quê? Que a sugestão estava presente dentro dos trabalhos impressionistas de Monet, por exemplo. Então, aqui na literatura, nós vamos perceber que essa sugestividade estará presente por meio de palavras que tentarão simbolizar alguma coisa. É fácil você pensar em símbolos e pensar na linguagem não verbal, né? Uma placa de trânsito, o símbolo dos cristãos que é a cruz, mas que ao mesmo tempo, quando você vai viajar na estrada, você encontra uma cruz e aí simboliza aquilo que alguém morreu ali, né? Então, assim, nós temos vários elementos que compõem símbolos, mas na palavra talvez seja novo para vocês, e essa literatura traz essa novidade. Então vamos às características literárias desse período. Primeira, lembrar que o simbolismo procura simbolizar por meio das palavras um sonho, a fantasia, o desejo, mas mais ainda que tudo isso, pessoal, mais uma questão do subconsciente, do inconsciente e também da tristeza humana. Tá? Vocês vão conseguir perceber tudo isso. Então, todos esses elementos serão representados aí por meio dos símbolos das palavras. Qual é a linguagem adotada por eles? Os parnasianos usavam a objetividade, os simbolistas vão usar a subjetividade. Vai ter uma preocupação formal? Vocês vão encontrar uma semelhança muito grande de um poema parnasiano para um poema simbolista. Mas aí você consegue diferenciar de cara, por quê? Porque o poema parnasiano era preocupado com a arte pela arte. O simbolista tem conteúdo, pessoal, então ele está preocupado com o conteúdo. O vocabulário também será culto? Extremamente, gente. Aquele vocabulário erudito lá dos parnasianos nós vamos ver também nos poemas simbolistas. Vamos ver a presença de letras maiúsculas, pessoal, para dar uma ideia do que de personificação, como a palavra saudade, por exemplo, você vai ver grafada com letra maiúscula, porque você vai estar personificando aquele sentimento da saudade. Outro elemento que vocês vão ver é a musicalidade. Aí o poema é preocupado com essa questão, né, do ritmo do poema. E esse ritmo não é só na questão rímica como era lá com os parnasianos. Essa questão de sonoridade ela é provocada por meio de duas figuras de linguagem, as chamadas assonância, que é a repetição de vogais, e as aliterações, que são as repetições aí de consoantes que nós temos. O simbolismo vai procurar, gente, explorar muito também outra figura de linguagem que nós chamamos que é a sinestesia. A sinestesia é a mescla de sensações. Como ele vai trabalhar com sensações, visão, olfato, paladar, tato, audição, ele vai trabalhar também unindo sensações que nós chamamos de sinestesia. Você vai conseguir perceber esses elementos dentro de um poema parnasiano. A presença de reticências é muito comum também dentro dos poemas e você vai conseguir, ver que essa temática do misticismo estará ali sendo revelado pelos poetas, tanto os franceses, tanto os portugueses quanto os poetas brasileiros vão trabalhar em cima dessas caracterizações aí. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é você lembrar, os simbolistas trabalham em cima da sugestão.
Por quê? Porque tentar simbolizar alguma coisa por meio das palavras é muito mais sugestivo do que você ser preciso ou ser, na verdade, o quê? Exato, tá? Então, assim, dentro de um poema simbolista, eu já falei para vocês, trabalha muito a erudição. É comum vocês encontrarem palavras de vocabulários específicos, como vocabulários religiosos, já que dentro dos poemas também vemos a religiosidade de alguns elementos católicos, por exemplo, usados numa missa. Um poema que nós vemos aí que chama-se Antífona, né? Que é tipo uma canção antes da revelação de um salmo. Então você vê nomes, né? Nomenclaturas, vocabulários que pertencem à religiosidade aí, que pertence ao catolicismo e outras também, né? A outras questões místicas e tudo mais. Então isso fará parte dos poemas simbolistas. O simbolismo começa na França, pessoal, nesse período aí do século XIX. Ele não teve tanto apreço quanto os parnasianos, principalmente aqui no Brasil. Nós vamos ver que as pessoas, mesmo que os poemas simbolistas estejam sendo publicados, as pessoas vão continuar lendo o quê? Poemas parnasianos. É importante eu destacar isso para vocês. Que cai no gosto dos brasileiros o poema parnasiano. O simbolista não foi tão apreciado assim, tá? Lá em Portugal, nós temos o Eugênio de Castro e nós temos o Camilo Peçanha, que vão trabalhar muito bem essa temática. Um vai trabalhar com a obra O Aristo, né, que é a intimidade de um casal entre quatro paredes, e ele vai procurar colocar isso tudo de uma maneira muito mística, muito secreta, cheia de alusões, né, aos sonhos, às fantasias humanas e tudo mais. E na outra obra que a gente tem aí, Clepsidra, por exemplo, você vai ver que ele vai usar elementos, palavras que vão representar outras. Então aí sempre assim, palavras como símbolos de outras palavras. Aqui no Brasil nós vamos ter quem? Cruz e Souza vai ser o maior representante simbolista brasileiro e o Alfonso Guimarães. O Cruz e Souza, pessoal, em específico, ele é o nosso poeta mais conhecido. Tanto que ele ficou sendo reconhecido na Europa, porque o trabalho dele foi tão impecável aos moldes simbolistas, que o trabalho dele foi comparado ao maior escritor, né, europeu, que era o Mallarmé. Só que, enquanto ele estava vivo, né, na verdade, o Cruz e Souza, ele não teve tanto reconhecimento. Infelizmente, a sua obra só foi reconhecida, né, os seus trabalhos, e aquele reconhecimento artístico e tudo mais só aconteceu depois que ele morreu. O Cruz e Souza, ele nasceu, gente, numa cidadezinha que ganhava o nome de Nossa Senhora do Desterro e que hoje é uma cidade super famosa e que vocês frequentam com frequência aí nas férias, que é a cidade de Florianópolis. Quem pode fazer um passeio turístico lá em Florianópolis já pode ver lá onde o Cruz e Souza morava, que hoje virou um museu, tá? Então, só para vocês lembrarem aí. O Cruz e Souza, gente, ele era um afrodescendente. Por que eu tô falando isso? Porque ele passou num concurso, na época dele, né, de jovem e tudo mais, ele passou num concurso muito importante para a época, como se fosse um procurador da justiça. Só que ele não pôde exercer esse cargo, por quê? Porque ele era negro. Então aquilo doeu na alma dele. E aí dentro dos seus poemas nós vamos conseguir encontrar uma marca de Cruz e Souza, que é ele ser ficcionado pela cor branca. Então ele vai ter um gosto em colocar, parece que nos seus poemas, a cor branca, que ele usa aí sinônimos como alvo, como cristalino, e isso tudo faz você lembrar de que, né, ele não foi aceito na sociedade porque ele era negro e tudo mais, então acaba, né, causando um frisson aí. O Cruz e Souza, e aí depois, né, que ele não pode exercer esse cargo, né, na sociedade, ele acaba dedicando-se ao jornal e à escrita, né, a escrita dentro do jornal, dentro do jornalismo e a escrita dentro da arte literária. E ele casa-se com uma mulher, né, que também era uma escritora, que é a Gavita, né, a esposa dele tinha esse nome, né, Gavita, e eles juntos têm uns 4 filhos, e infelizmente os 4 filhos morrem de tuberculose. Por que que eu falo tudo isso? Porque ele vai conseguir colocar dentro dos seus poemas esse certo tom pessimista, gente. A vida dele, né, foi marcada por uma série de acontecimentos ruins. Então você vai perceber na linguagem dele o trato com relação às outras coisas com muito pessimismo, né? Ele não pôde ter um cargo social, uma posição social. Os filhos morrem e a mulher, o que vai acontecer com a Gavita, professora? Ela vai ficar louca.
Então ele vai ficar só. E só ele vai, né, se mudar para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, depois de um bom tempo, ele acaba morrendo. E o corpo dele, gente, depois que ele morre, é levado dentro de um carro com animais, num caminhão com animais, com bois, galinhas, porcos, para ser enterrado no Rio de Janeiro. Então, olha só, né? E aí, o que você percebe? Que o reconhecimento dele literário só vai acontecer depois que ele morreu. Que aí outros intelectuais vão estudar o trabalho dele e tudo mais e vão reconhecê-lo como um grande gênio simbolista, pessoal. O trabalho dele teve muita contribuição para a nossa literatura, para a literatura brasileira. A literatura brasileira ter um escritor que é tão bom quanto o escritor francês, né? Eu acho que isso não é nem um parâmetro, mas só para você analisar. Significava que nós tínhamos uma literatura muito boa. Só que, infelizmente, esse trabalho só foi reconhecido depois que o Cruz de Souza morreu. Você percebe pela musicalidade, tem uma parte do poema dele que ele fala, o poema chama Violões que Choram, que ele fala vozes veladas, volúpias dos violões. Por que eu até tô falando assim, vozes veladas, volúpias dos... Tá vendo essa sonoridade? Aliteração e assonância. Musicalidade, sinestesia, vai ter a mescla de sensações, vai ter presença de reticências, de maiúsculas, vai ser um soneto que ele vai produzir esse poema e ele vai, na verdade, tentar colocar um certo tom aí pessimista para simbolizar essa tristeza que ele guardara dentro dele. Outro autor brasileiro importantíssimo é o Alfonso Guimarães. Alfonso Guimarães, ao contrário do Cruz de Souza, né, ele não era um afrodescendente, ele era formado em Direito, ele tinha uma família que já tinha uma condição, uma posição social já elevada no Brasil, mas a noiva dele morre, gente. Então, assim, ele fica muito triste e aquela tristeza marca, né, a sua vida. E essa tristeza aí, ele leva para dentro da sua temática poética. O seu maior poema, gente, chama Ismália. E Ismália, ele conta, né, com a sua amada morrendo de uma loucura, porque ele fala que a sua alma subiu ao céu e o seu corpo desceu ao mar. Ele usa até uma figura de linguagem chamada antítese, né? Subir, descer, céu e mar, né? Para cima e para baixo. E num desvario seu, pôs-se a cantar, ele coloca lá, é ele tentando se consolar da ausência dessa amada. Depois ele se casa, né? Ele constitui a família dele, mas diziam, né? Os estudiosos da literatura diziam que ele jamais tinha conseguido esquecer a sua, entre aspas, aí, Ismália, que era sua noiva. Espero ter ajudado vocês nas nossas aulas online, né? Nós estaremos tirando mais dúvidas aí sobre o simbolismo. Um beijo grande para vocês.